Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? O que significa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A Trindade ensina que isso significaria ser batizado em nome da Trindade. E que quando o Senhor Jesus disse isso, ele estaria dizendo que o Espírito Santo é uma terceira pessoa da Trindade. Eles não usam o termo terceiro Deus, mas eles usam o termo primeira pessoa, segunda pessoa e a terceira pessoa da Trindade. E esses três formariam um único Deus, e eles acham que isso é bíblico. E eles acreditam tanto nisso, que eles acreditam que o Pai está sentado no trono, o Filho à destra do trono, e o Espírito Santo está em algum lugar gemendo com gemidos inexprimíveis pela igreja. Eles acreditam que são três mesmo visíveis. Não gostam que falam que são três deuses, e nem que são três deus, e sim que é a terceira pessoa da Trindade. Uma coisa muito interessante, o mestre apóstolo Paulo estava um pouquinho atrasado, não tinha tanta teologia assim, ao ponto de não saudar a igreja com a graça do nosso trino Deus, ou falar como se fala claramente, como se fala pela teologia trinitariana, claramente, que nosso Deus é três em um. Essa frase nunca saiu da boca do apóstolo Paulo e não está em nenhuma das cartas dele. Ele faz a saudação para a igreja, na graça do Senhor Jesus, no amor do nosso Deus e Pai e na comunhão do Espírito Santo. Eu posso saudar vocês assim e não pensar que o Espírito Santo é uma terceira pessoa, visível, ao ponto de estar ainda se humilhando diante do trono de Deus. O que significaria na prática ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Pergunta isso para um trinitariano. Veja qual é a resposta dele. Na prática, eles não vão saber. Eles não vão saber explicar. Eles vão dizer, bom, na prática significaria isso. Você pega a pessoa, leva até uma piscina, um mar, um rio que tenha água, aí você vai colocar ela na água e vai dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vos batizo. Amém. E com certeza vão estar de branco. Só que o branco teria que ser a roupa de um papa. E teria que ter aquela coroa na cabeça. E teria que ser católico. Porque isso é uma coisa católica. Eles acham que isso é a prática da palavra de Jesus? Você acha que isso é a prática? Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se a pessoa disser, seja batizado em nome do Senhor Jesus? Imagine um trinitariano ia levar um susto. Ia falar, sair da água, ia falar, sai, o que você está fazendo? Isso é blasfêmia. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é no nome da Trindade. Você está mais batizando só em nome do Filho. Está faltando dois aí. Você acha que eles não iriam fazer isso? Só uma pessoa sem conhecimento que não iria fazer isso. Uma pessoa que foi fundamentada na Trindade, ela não iria se permitir ser batizada em nome de Jesus. Porque tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ver se os apóstolos praticavam isso? Eu vou mostrar para vocês que os apóstolos não entendiam nada a respeito da Trindade. E não entendiam não porque não tinham luz, eles tinham muito mais luz do que esses pastores de hoje. Acompanhe o texto que eu vou mostrar para vocês como eles interpretam de maneira equivocada as Escrituras, ensina de maneira equivocada e não faz perguntas sobre o texto. Apenas faz roboticamente. Acusa os católicos de apenas repetirem o Pai Nosso. E isso daí está certo. O Pai Nosso não é apenas para ser repetido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E repetido é para ser entendido. O Pai Nosso é para ser entendido. O Pai Nosso é uma oração que remonta a todas as promessas do Senhor Jesus. Mas os católicos apenas repetem. Os evangélicos trinitarianos acusam os católicos disso, mas fazem o mesmo a respeito do batismo. Mateus 28, verso 19. Presta atenção. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que o Senhor Jesus está pensando em Trindade nesse momento? Ou está imaginando que o Espírito do Pai é uma terceira pessoa visível no céu? Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele ordenou imediatamente, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos para Atos, capítulo 2, verso 37. Vamos ver se os apóstolos entenderam mesmo o que o Senhor Jesus estava falando. Verso 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E todos, concordando com Pedro, estão ensinando a todos a guardarem a ordenança do Senhor Jesus a respeito do batismo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Batizados em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Cadê o Pai e o Espírito Santo aqui? Não era para repetir a mesma frase de Jesus? Para comprovar a Trindade? E aí eles receberiam o dom do Espírito Santo. Mas em nome de Jesus Cristo. Tem outro texto, Atos 10, 45. Mais um outro testemunho. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. A mesma expressão, né? O dom do Espírito Santo. Verso 46. Pois os ouviam falar em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água? Ou seja, tem que ter água, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados, em nome de Jesus Cristo. Aqui, ó, ordenação. Ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse que não era para ensinar, para eles batizarem homens de todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardarem as coisas que o Senhor ordenou, e Pedro não está batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É claro que Pedro não está fazendo isso na ideia trinitariana, mas ele está fazendo isso na ideia bíblica. Ele está batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas batiza em nome do Senhor Jesus, porque o Filho é um com o Pai, está à destra do trono do Pai, é um com o Pai, é o mesmo Deus com o Pai, porque tem o mesmo Espírito. E quando batiza em nome do Senhor Jesus, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na prática, significa pregar o Evangelho. Dizer que o Pai um dia enviou o Filho na terra, morreu pelos nossos pecados, o Pai aceitou o sacrifício perfeito do Filho, ressuscitou o Filho, colocou ele à destra e enviou do Espírito deles. Não enviou uma terceira pessoa. Enviou do Espírito do Pai, do Espírito do Filho que clama Abba Pai. Não tem nada a ver com Trindade aí. E aí pessoas que têm os corações teimosos, que resistem à palavra por causa de doutrina de homem, vai dizer que não tem nada a ver. Se não tem nada a ver, por que os apóstolos não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Eu expliquei na prática o que significa isso. Agora, explica a você, que é trinitariano, na prática, o que significa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não se esquecendo do testemunho dos apóstolos, que não batizaram falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na prática, eu expliquei. Está em concordância com a palavra. Agora, já pensou se tivesse escrito uma única vez, porque não está escrito nenhuma, algum apóstolo dizendo, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles iam pegar esse texto, cruzar com Mateus 28, e esse texto junto com Mateus 28 iriam ser duas colunas irrefutáveis. Ainda que em outros textos estivesse escrito somente em nome do Senhor Jesus, eles iriam falar, mas aqui está escrito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui na prática. Ou seja, o que o Senhor Jesus falou, quando fazem isso na prática, na verdade não é com consciência e entendimento do que o Senhor Jesus falou, porque se fosse, explicariam o que os apóstolos estão fazendo. Eles não estão falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas estão batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome do Espírito Santo? Jesus disse, o Espírito é o Pai. Deus é Espírito. Ou seja, o nome do Espírito Santo é o mesmo nome do Pai, é o mesmo nome do Filho. Não estou falando de Trindade. Eu posso saudar todos os irmãos na graça do Senhor Jesus, no amor do nosso Deus e Pai e na comunhão do Espírito Santo
sem entender que tem 3 no céu, ou que tem 2 no céu e um foi enviado para a terra, e que são 3 pessoas da divindade, e que o Espírito Santo está chorando diante do trono, intercedendo pelos outros, e ficar aí, sabe, lutando, fazendo de todos os arranjos possíveis para querer pegar o Espírito do Senhor e dar forma a Ele para uma pessoa, porque sente, porque fala, porque age, porque sabe, porque escuta, porque vê, dá forma humana e falar que é um terceiro. E para não escandalizar, não fala que é um terceiro Deus, fala que é a terceira pessoa da Trindade. Sabe aquela coisa bem teológica mesmo, humana? Aí você fala, terceiro Deus? Misericórdia, está repreendido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está repreendido. Por que os apóstolos repreendiam somente em nome do Senhor Jesus? O batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Repreender só em nome de Jesus? Em nome de Jesus, eu te digo, levanta e anda. Por que não diz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que a cura teria que ser só em nome de Jesus e o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É uma coisa totalmente incoerente. Tá certo, irmãos? Tem mais um vídeo, que ele é mais completo, abordo todos os temas do vídeo anterior e desse vídeo aqui. Eu vou deixar o link para você, aí tá aparecendo aí agora. Esse é o estudo mais completo, onde eu contextualizo um pouquinho mais. Mas a ideia é praticamente a mesma. Se você quiser ficar mais inteirado, você vai assistir esse vídeo. Tá bom, irmãos? Deve estar aparecendo aí agora. Tá? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus e até os próximos estudos. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo.